Olá, meus amigos, meus irmãos, bem-vindo a mais um estudo com o pastor Luiz. Estamos falando das 7 igrejas. Até aqui nós falamos da 6ª. Hoje nós vamos falar da 7ª e última igreja do Apocalipse. Nós queremos falar com respeito ao Espírito Santo, indispensável para os cristãos. Isso as pessoas professam que são crentes, mas pelo que a Bíblia fala com respeito ao Espírito Santo, que é uma promessa do Pai para todos os crentes, vocês vão saber, vão buscar, se você pertence a uma igreja tradicional que não acreditam no batismo com o Espírito Santo, e nem tampouco nos dons espirituais, essa igreja está distante de ser uma igreja figurada na igreja do século I. Lá no capítulo 2 de Atos, narra a história do começo da igreja. Foi com o batismo com o Espírito Santo. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Porque muitos hoje cancelam. Eu sei que muita gente escutam e vão ficar sob dúvida. Vou mostrar para vocês, olha. Se você pertence a uma igreja que não crê, procure uma igreja pentecostal. Mas tenha cuidado também, que hoje nós já temos igreja chamada neopentecostal e pseudo-pentecostal. O que quer dizer isso? Neo quer dizer novo pentecostal, já foi inventado. Tudo que você está vendo aí na televisão, tudo é invenção. E pseudo-pentecostal, palavra pseudo quer dizer falso. É aquele que realmente faz algumas invenções, sistema espírita, sal grosso, grupo 70 e tantas outras coisas. Isso não existe, isso é pseudo-pentecostal. Então, nós vamos, de fato, mostrar algo que acontece com uma igreja que não tem o calor do Espírito Santo. Me acompanhe, por favor, se você tiver Bíblia ao seu lado. Você me acompanha o que eu vou falar aqui, ó. Apocalipse, capítulo de número 3 e versículo de números 14 a 22. Observe o que a Bíblia fala sobre isso. E o perigo que esta igreja estava enfrentando. É muito grande o que Jesus fala aqui nessa igreja, que eu não sei como é que um leitor da Bíblia, inclusive alguns pregadores aí, ou denominação, que não acreditam no batismo com o Espírito Santo, já vi uma igreja falar que isso é coisa do demônio. Esse caboclo está no inferno, não adianta nele se pelejar, viu? Não adianta nele pelejar, que está blasfemou contra o Espírito Santo, porque o batismo, línguas estranhas, tudo provém do projeto de Deus para ajudar a igreja. E a pessoa que ele pregador, e quando chega nesse texto, não a mostra com clareza para os seus fiéis, seus ouvintes, e fala uma blasfêmia dessa, blasfemou contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, quem blasfemar contra o Pai tem perdão, contra o Filho, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, para esse não tem perdão nem nesse mundo, nem no outro, nem no vindouro, do porvir. Então é perigoso demais. Mas vamos ver o que a Bíblia fala disso aqui. Vamos começar em Apocalipse 3, versículo de número 14, que diz o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, olha bem, isto diz o Amém, que é Jesus, viu? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vocês estão observando que isso aqui é Jesus falando, viu? O nosso Salvador. Aquele que morreu para me salvar e te salvar, derramando o seu sangue. E aqui ele está falando, quem está falando é ele, o princípio da criação de Deus chama-se Jesus. Viu? O próprio João, que escreveu o Apocalipse, ele deixou isso muito claro lá no seu evangelho. Mas veja bem, versículo 15, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, tá vendo? É uma passagem difícil de se entender o que é que Jesus está falando.
Mas eu quero falar com vocês, aí que eu fico só com esse versículo, já é o suficiente para nós abordar o grande perigo. Quando Jesus diz, quem dera que tu foras frio ou quente. O Espírito Santo, ele apresenta para nós um fogo. Nós formos uma lâmpada com seus fios que acende. Ele nos aquece. Ele nos dá poder. Isso foi promessa de Jesus. Nos dá poder. E um pregador que não é batizado com o Espírito Santo, ele não tem nada de poder. Se o diabo quiser fazer boneca e peteca deles, fazem, porque ele não tem. Isso é serviço do Espírito Santo que Deus nos concedeu através do batismo com o Espírito Santo. Está vendo? Ou você é frio ou é quente. As duas posições, Jesus determinou aqui, mas entra em ação na vida de fé, na vida cristã, não, só o quente que vai entrar. Se você não foi batizado com o Espírito Santo, você é um crente morno, crente frio, você não sente alegria, não tem poder para expulsar demônio, curar os enfermos com especialidade dos obreiros. Aí ele continua dizendo, assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Está vendo? Se você é vomitado da boca de Jesus, você que não tem o batismo com o Espírito Santo, pastores, igrejas tradicionais, tantos que creem assim, olha, ele está para ser vomitado. Se Jesus vomitar, não tem mais jeito não, viu? Não tem mais jeito não. Se você se arrependa, procure uma igreja pentecostal, se afilie, busque o batismo com o Espírito Santo, que assim você será bem sucedido. Eu conheço a história do pastor Tocqueville. Ele era crente batista. E um dia, no estudo, ele estava virado assim para o pentecostalismo, sabendo que ele estava errado. Dentro do gabinete dele, estudando assim pela manhã, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo e deu um testemunho maravilhoso. E até começou a Igreja Batista Renovada. Enéas Tonini, ele era um dos grandes vultos da Igreja Batista. Mas recebeu o batismo e saiu. E assim, nós temos diversas histórias com respeito ao assunto, como o Donald Gil, lá na Idade Média, também batista, recebeu o batismo e escreveu, tem o livro dele, para confirmar se não é mentira, sabe? Mas eles recuam e negam. O grande perigo também dos pregadores é negar que não existe isso, batismo com o Espírito Santo. Olha, se ele está falando assim, ele está tirando algo da Bíblia. E Salomão, com toda a sabedoria, no capítulo 3:6, ele diz, nada tirei, nem acrescentei da minha palavra, para que não seja tido por mentiroso. E você sabe que o mentiroso é filho do diabo. Todo aquele que está tirando da Bíblia, o que está determinado, olha, é tido como filho do diabo, porque é mentiroso. E ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, você mente, você é filho do diabo. Não é só mentir sobre a igreja, eu estou falando dos pregadores que negam esse assunto. E aí vocês observam bem, que eu tenho falado é o seguinte, que o Espírito Santo, ele age em nossa vida como fogo. Tá? Como fogo. E você sendo crente cheio do Espírito, você é fervoroso. É um crente que tem poder, tem alegria, não tem tempo ruim, porque estão ensinando aí numa igreja aí, o cara sozinho vai buscar o batismo com o Espírito Santo, e eu vejo muita gente testemunhando, eu fui receber, hoje a minha vida mudou. Muda mesmo, mas se for realmente dentro dos projetos de Deus. É mentirosa a igreja, o pregador, para mostrar para vocês, confirmar que ele trabalha dentro do crente como fogo. Olha o que ele diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo de número 19. Uma das coisas que ele exige dos crentes, ele diz o seguinte, não extingueis o Espírito. Eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada, e corrigida. Na Almeida Revista e Atualizada diz, não apagueis. A palavra extinguir quer dizer pagar com extintor, tá vendo? O que é que se apaga com extintor? É fogo. Então isso aqui, Paulo está recomendando, não apaguei o Espírito que há em vós.
Não deixe isso acontecer. O salmista Davi, quando o profeta corrigiu ele foi diante de Deus, mas a primeira coisa que ele pediu: não retires de mim o teu Espírito. Um crente sem o Espírito Santo não é nada. E aqueles que não dão crédito para o batismo com o Espírito Santo, não recebem. Isso é simbólico que ele está falando. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que o crente tem que ser chamas. E essas chamas não podem se apagar. É isso que ele está falando. Como que eu me apresento como enquadrado nessa recomendação do apóstolo? Se eu chego lá, está pregando, aparecendo um fantasma em cima de um púlpito, a igreja calada, não sabem nada. A igreja de Cristo nasceu no Pentecoste e nasceu com o batismo com o Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo, como fala Paulo no capítulo 2 de Atos. E ainda foi um movimento tão sobrenatural no batismo com o Espírito Santo. É o que Paulo falou. Muitos diziam que foi para se cumprir, Joel. É conversa de pregador. Eles não estão sabendo interpretar, usar hermenêutica, exegese bíblica, porque o que Pedro, quando toma a palavra, no capítulo 2, e versículo de número 14, ele faz um exame expositivo, tá? E começa a falar que eles não estão embriagados, mas o que viste foi o quê? Ocorre em Joel. Foi o início, ali foi o início do batismo, da promessa que Deus batizar com o Espírito Santo. E como a igreja estava começando ali, Deus já começou assim, Jesus já recomendou assim, viu? E aquela coisa toda. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é para fortalecimento do crente, ser fortalecido, cheio de poder. Mas Lucas capítulo de número 3, versículo de número 21 e 22. Olha o que aconteceu com Jesus. E aconteceu o quê? Como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus. E orando ele, o céu se abriu. Vá vendo bem aí, viu? Jesus desce as águas, quase uns 30 anos. E aí, ao sair das águas, ele orou. E veja o que aconteceu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado. Olha, Jesus é Deus, tá certo? Mas como gente, como homem, foi obrigado a receber o batismo com o Espírito Santo para começar o seu ministério. Mas vamos ver, você vê, eu vou ler só o versículo. Jesus, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, ouviu-se a voz de Deus falando: Este é o meu filho. Ele foi. Agora Deus se identifica com o povo, como Jesus é filho dele. Mas antes não se via falar. Jesus dizia que era filho de Deus, mas não se ouvia a voz de Deus. No batismo com o Espírito Santo, Deus falou: Este é meu filho amado, em quem tenho me comprazido. Tá certo? Agora veja aqui no capítulo 4 de Lucas, versículo 1. Ele diz o seguinte: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou para o Jordão e foi levado do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aqui começa a tentação de Jesus. Tu observa bem. Ele já estava aos 30 anos. Ele era Deus. Quem não quer na Trindade também é outro incrédulo. Então ele era Deus. Mas houve a necessidade de processo de encarnação e por isso ele ficou pendente de tudo aquilo que nós também somos dependentes. Agora, depois que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, olha o que diz aqui o versículo, né? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Se ele não tivesse cheio do Espírito Santo, ele não resistia às tentações do diabo. Dá para entender isso aqui? Então não tem como você duvidar. A coisa é clara, minha gente. Você é batizado com o Espírito Santo, você, de fato, é cheio de poder. E é uma ordem de Jesus Cristo também, agora que eu lembrei. Vou voltar a Lucas capítulo 24. Olha o que aconteceu. Jesus ressurreto aparece no meio dos 12, trancado. E eles conversando, aquela coisa, você sabe a história
dos discípulos de Emaús. Eu vou ler aqui do capítulo 40, versículo 45 ao 49. Observe bem. Então abriu-se o entendimento para compreenderem as Escrituras, tá vendo? Esse povo até hoje está com a mente fechada. Não sabe o que é Deus, não estão compreendendo o que é Deus, o que é a palavra do Senhor. Até aquele instante ali, naquela conversa, então Jesus começou a falar, disse que aí abriram-se a mente para entender as Escrituras, tá? Porque o próprio Jesus orientou seus discípulos no início do seu ministério. E até os fariseus. Ele disse: errai por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus, porque são elas que de mim testifica, e nela alcançarei ter a vida eterna. Viu? Se não conhecer Bíblia, não adianta ser crente, porque vai fazer tudo o contrário do que há de recomendações, mandamento, viu? E conhecer a procedência, e conhecer o projeto de Deus de redenção, conforme está em Gênesis, capítulo de número 3, versículo 15, ali começou a redenção, Jesus começou a trabalhar, o diabo foi envergonhado, porque ele fez uma promessa para salvar a humanidade. Só que para ser salvo tem as condições. Alguns aí dizem que a pessoa nasceu predestinado. Essa aí eu falo, é doutrina de demônio, viu? Predestinado sim, a palavra, mas condicionalmente, não incondicional. O que é condicional? Condicional em Jesus. E nele é o que Paulo falou com todas as letras aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 5. Então você vai observar isso aí. Mas vamos ver aqui o que continua falando o evangelista Lucas. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, tá vendo? Dia de Pentecostes, 50 dias depois, Jesus batizou eles com o Espírito Santo. Versículo 48. E dessas coisas sois vós testemunhas. Vocês confirmam isso aqui? Agora o 49. E ele diz: eis que eu vos envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Está vendo? Ele já tinha tido um encontro, tinha um sopro sobre o poder do Espírito Santo sobre eles, mas disse: não se arrisquem, voltem para a cidade de Jerusalém, até você ser batizado com o Espírito Santo. Está vendo? Oh, coisa gloriosa! Eu passei 3 dias, parece que voando, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Não estava em mim. A coisa mais maravilhosa da vida. E a coisa mais maravilhosa é quando meus olhos enchem de lágrimas. Eu senti na presença de Deus. Quem não é pentecostal não sente isso, viu? Esse choro gostoso, como se estivesse conversando com o Senhor. Mas veja bem, vou repetir o versículo 49. E eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Está vendo? Mas não, dá 3 anos com Jesus, e Jesus já não capacitou sobre isso, viu? Olha que segredo. Ficar na cidade. Vamos observar. Vamos aqui para o Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu estou confirmando para vocês que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus para os crentes, meus irmãos, que me ouvem, meus irmãos cristãos. Se encha do Espírito, senão você vai ser vomitado da boca de Deus. Vocês observam bem que Jesus, antes de ascender aos céus, essa conversa dele, ele estava no Monte das Oliveiras para subir o céu. Mas veja o que aqui ele recomenda. Eu vou começar no versículo 4 para adiantar. Ele diz assim, olha:
estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que permanecesse a promessa do Pai, que disse: ele de mim ouves. Ele continua, versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia, meus irmãos. Foram 10 dias. Jesus ascendeu aos céus, estavam um grupo, às vezes 120, desceram para Jerusalém, ficaram no cenáculo, né? E lá estava começando o Pentecoste, quando não se esperavam, ouviu-se do céu uma língua como que de fogo. Jesus falou que passava com o Espírito Santo com fogo. Tem um caboclo aí falando aí no televisão, com programa de televisão, que batismo com fogo é esse que eu não entendo. Ô, irmão, o cara tem Espírito Santo tem a mente cega, sabe? Eu fico com dó. Já que batizando, de repente se ouviu do céu um som veemente e impetuoso, e invadiu toda a casa onde eles estavam, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, que aqui é idiomas. Foram 17 idiomas que foram falados ali, das nações que vieram comemorar o Pentecoste, e aí começaram a murmurar e dizer: eles estão cheios de demônios, essas coisas, estão embriagados, porque às 9 horas eles achavam que estavam embriagados. Pedro tomou a palavra, versículo 14 do capítulo 2, e começou a pregar. Fez um sermão mais expositivo, mais bonito do mundo, começando no Antigo Testamento, que eu não sou pregar. Vocês observam bem, mas o que eu quero dizer, reforçar isso aqui, ó. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus para os crentes. Está vendo, meus irmãos? O batismo de João com o batismo com o Espírito Santo tem diferença. Eu vou enviar a promessa do Pai para vocês. O próprio João também, escrevendo lá no capítulo 14, deu uma palavra de Jesus lá nas últimas palavras dele, na Santa Ceia, na última Santa Ceia. Ele diz o seguinte: Jesus disse: é necessário que eu vá, e quando eu for, rogarei ao Pai, ele mandará outro Consolador para que esteja para sempre convosco. E quando ele vier, vos ensinará todas as coisas. Tem muitas coisas aí pelo homem, não é pelo Espírito, viu? Muitos acreditando na letra, no livro, em mentira, e vai colocando o que vem na mente e não se baseia na Bíblia, para não correr o risco de fazer um grupo de crentes com vontade de ir para o céu e no final da conta não vai. Tá? Vocês analisam, tem aí a história, depois se quiser ler o capítulo todo de Atos, capítulo 1, e continuar lendo o capítulo 2, vocês vão ver até o 3, vocês vão ver o fundamento da Igreja de Cristo aqui na Terra. Ali começou outra trajetória de Deus com a humanidade, viu? Até ali ele tinha 2 nações, gentios e judeus, e aqui ele parte para uma outra nação que é a igreja. Por que você fala assim? Porque depois do testemunho de Pedro, quase 3.000 almas se converteram. Quer ver? Capítulo 2, versículo 18. Meus prezados irmãos, queridos ouvintes, amigos que estão ligados conosco, ouvindo esse vídeo, esse estudo de grande profundidade, eu posso dizer de maior profundidade para todos os crentes, sobre o Espírito Santo de Deus, que ele age em nós como fogo. Então eu vou fazer um encerramento aqui, porque assim o tempo, depois no próximo vídeo eu vou continuar. Até a próxima, meus queridos irmãos, viu? Vou continuar falando porque eu quero chegar em Laodiceia.